Essa palestra foi encomendada para mim pelo pessoal lá do Espírito Santo, da AME Espírito Santo, e eles me ligaram e falaram assim: Décio, o teu tema vai ser o que André Luiz tem a dizer sobre epigenética. E como de habitual, né, eu pensei, André Luiz tem alguma coisa a dizer sobre epigenética? Né? A epigenética é uma coisa tão nova que tem muito biólogo que não sabe o que é. Ainda não está sendo estudado nas escolas, é uma coisa assim, é a última novidade de genética. E está sendo discutida ainda e muito polemizada ainda por conta das consequências do que essas informações têm a dizer. E mais uma vez eu fui atrás e descobri que o André Luiz antecipou o conhecimento da epigenética em mais de 70 anos. Né? Então, a gente tem um tesouro enorme nas nossas mãos, enorme, incomensurável. Né? E é muito importante que a gente esteja consciente desse tesouro e que a gente saiba usá-lo com consciência como uma bússola, um norte mesmo, para direcionar os nossos estudos, as nossas pesquisas, que vão colocar a gente em grande vantagem em relação ao desenvolvimento do conhecimento científico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que é epigenética, primeiro, para depois a gente ouvir o que o André Luiz tem a dizer sobre isso, tá? Então, o que é epigenética? A palavra epigenética vem do termo, do prefixo grego epi, que está acima de, sobre algo, e sobre a genética, ou seja, são fatores que influenciariam a genética. Então, ela estuda as mudanças herdadas das funções dos genes, provocada por fatores endógenos ou exógenos, ou seja, coisas do meu corpo ou coisas do meio que influenciam o meu corpo. Essas duas coisas têm uma capacidade de mudar a minha genética. Então, a gente tinha, na nossa época, né, estou vendo aqui uma média de idade, mais ou menos, a gente aprendeu na escola que os genes determinavam as pessoas e determinavam a nossa vida. É a doutrina da ditadura dos genes. A gente aprendeu que a gente não tinha como fugir da nossa genética. Então tinha aquela coisa, não adote uma criança porque se ela for filha de um assassino, ela vai ser assassina. Né? A epigenética, a genética, o determinismo genético chegou à psicologia. Então, se você é irritado, seus filhos vão ser irritados porque geneticamente você está passando isso para eles. Hoje a gente sabe que isso é uma grande bobagem, né? Não é assim que funciona. E mais, nós não somos os nossos genes. Os nossos genes servem aos nossos espíritos, né? A nossa mente é o que nós somos na realidade. Então, o que acaba acontecendo é que a epigenética consegue explicar uma coisa que a genética clássica não conseguia. Então, como é que ocorria a evolução dos animais? Através da genética. Como? Através da alteração dos genes. E como essa alteração ocorre? Através da mutação. Então, o meio pode mutar um gene? Claro que pode. A radiação muta um gene, uma série de fatores que podem mutar o gene. Mas aí, o que acontece? Essa mutação, ela se daria entre uma geração e a outra, colocada à prova no meio, não é? Se fosse uma mutação que trouxesse uma característica vantajosa para o animal, aí entra Darwin, né? Ele fica mais resistente ao meio e vai ter um maior número de descendentes transmitindo essa característica genética. Só que a observação mostra que para eu ter uma mudança no código genético de uma espécie, eu preciso de várias gerações. 3, 4, 5 gerações. E muitas das observações feitas mostram que alguns animais precisam de mudanças muito rápidas para se adaptarem rapidamente a mudanças do meio ambiente. E que essas adaptações precisavam ocorrer de uma geração a outra. Na época da ditadura dos genes, a gente não tinha como explicar isso. E agora, com a epigenética, a gente explica. Por quê? Porque a epigenética explica o mecanismo com o qual as minhas mudanças fenotípicas podem ser transmitidas
para os meus descendentes. Né? O que isso significa? O que é o fenótipo? O fenótipo é o que você vê quando você olha no espelho. O seu aspecto fenotípico. Né? E o seu aspecto genotípico é o que você observa quando você vai olhar o seu genoma. Então, nem tudo que está no seu genoma vai se manifestar fenotipicamente. Então, você pode ter um gene, um oncogene, um gene que determina um câncer, e esse câncer nunca se manifestar fisicamente. Ou seja, você não ter a manifestação biológica, física, de uma característica genética. Por quê? Porque nós descobrimos que os nossos genes não são a nossa identidade. Eles são conjuntos de softwares que estão disponíveis para serem ou não utilizados. Então, se você pegar o seu telemóvel, abrir o seu telemóvel, você vai ver um monte de ícones. Cada ícone é um programa, é um software, é um app, um aplicativo. Esse aplicativo, ele se manifesta espontaneamente? Não. Ele precisou ser programado. Então, quando você compra um telemóvel, você vai ligar ele e vão se apresentar aqueles apps que vieram de fábrica. Então, quando você vai reencarnar, você ganha um telemóvel. E nesse telemóvel vem alguns programas que já vieram do seu pai e da sua mãe. O que você faz com aquilo? O que você quiser. Você pode ligar e acionar alguns apps. Você pode programar alguns apps para eles serem ligados ou desligados. Ou você pode esconder alguns apps. Então, não tem aqueles que são bonitinhos, mas que você não sabe para que serve? E que você morre de medo de apertar? Porque se aperta, ele começa a perguntar um monte de coisa que você não sabe responder. E no final das contas, ele trava e você não consegue mais usar. Não é assim? Não sei se sou só eu que sou um ignorante da tecnologia. Então, aqueles que são mais bonitinhos são os primeiros que eu escondo, porque toda vez que eu abro e olho, eu falo, mas que será que ele serve? E tenho vontade de apertar. E se for um oncogene? Melhor não. Então, o que eu faço? Eu coloco eles escondidos numa página que eu nunca acesso, para não correr o risco de apertar eles, mesmo que acidentalmente. Quando você põe no bolso antes de desligar, e aí a hora que você pega, ele está fazendo um negócio que você nunca viu ele fazer. Não é? Então é exatamente a mesma coisa. Os nossos genes são softwares disponíveis para uso. Agora a grande pergunta é, eu posso ativar todos, desativar todos? Eu consigo acrescentar, apagar? Então essa pergunta era respondida como não. Depois da epigenética, a resposta é sim. Entretanto, a epigenética modifica a maneira como os genes vão se comportar e não determina quais são os genes que estão presentes ou não. Deu para entender essa diferença? Então, a genética, através da herdabilidade, ela explica quais são os softwares disponíveis, da onde eles vieram. E tem um detalhe, quando você começou a sua encarnação, você recebeu os apps do seu pai e da sua mãe, pegou o programa, o telemóvel na sua mão, as primeiras vezes que você for acionar aquele telemóvel, você pode acrescentar ou apagar apps. Depois que você começar o processo embriológico e já tiverem ocorrido algumas divisões celulares, essa possibilidade vai se esgotando. Então, quando eu reencarno, eu tenho duas maneiras de fazer modificações. Eu modifico os genes nas primeiras divisões celulares, e a doutora Madalena Goetz mostra isso num artigo muito importante que foi publicado na Science. Ela fala que as primeiras divisões celulares determinam o futuro biológico do indivíduo, e essas divisões celulares, para muitos biólogos, são feitas por acaso, né? E quem é cientista não acredita no acaso, o cientista acredita em causa e efeito, porque quem acha que o nada cria alguma coisa é um místico, não é um cientista, né? Por isso que eu acho que quem não acredita em Deus é místico, né? Porque Deus é a causa primária, então eu tenho uma causa para tudo,
E se eu não acredito em Deus, eu acredito que o nada gerou alguma coisa. Então, né, eu sou um místico. Eu acredito em milagre. O nada criou algo, né? Então, essa característica básica é muito importante para que a gente entenda o desenvolvimento da epigenética. Portanto, a epigenética seria a influência sobre os genes da minha experiência, né, de vida. E essa experiência ela está relacionada à minha ação e reação com o meio. Dá para entender isso? Então, por exemplo, se eu sou uma girafa primitiva com pescoço curto e eu descubro que estou passando fome, mas existem folhas tenras no alto de uma árvore e eu fico tentando me esforçar para pegar essas folhas tenras, então talvez eu consiga esticar um pouco o meu pescoço. Né? Quando eu for ter uma girafinha, uma filhinha girafa, a epigenética explica que talvez essa girafa, filha, possa nascer com o pescoço mais comprido. A genética clássica diz que isso não vai acontecer. Por isso que sepultaram as ideias de Lamarck. Porque Lamarck observou uma coisa verdadeira, mas ele não tinha uma explicação para aquela observação. A observação de Lamarck era a confirmação do aforisma de Diderot, ou seja, a função faz o órgão. Então não é só nascer com o pescoço mais comprido. Você pensa que é fácil ter um pescoção daquele? Né? Imagina a sua coluna. Nós temos um pescoço desse tamanho da dor. Você imagina o pescoço da girafa. Agora você imagina o tamanho do coração dela para jogar o sangue naquela altura. Você imagina a musculatura do pescoço dela. Não é uma coisa simples. Exige soluções de engenharia. Não é? E aquilo vai se desenvolvendo de uma maneira de tentativa e erro, mas de uma maneira intencional. É a mesma coisa. Você acha que nós estamos terminados? O nosso projeto biológico está terminado? Não está. Todo mundo sabe que a nossa coluna vertebral não está boa ainda. Não é a última versão. Todo mundo sabe que o nosso joelho é um problema. Porque antes a gente dividia o corpo em 4 patas, agora são só 2. E por que a gente ficou de 2 patas? Para liberar a mão? Não, para liberar a boca, para poder falar. Por isso que eu falo que as mulheres são mais desenvolvidas que os homens, não é? Porque a fala possibilitou o pensamento contínuo. Então, o pensamento fragmentário do animal, para a gente sair do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo, a gente precisou da evolução. Então, primeiro, a gente precisou aumentar o crânio, e para aumentar o crânio a gente teve que ficar em pé, porque a musculatura que segura a nossa cabeça vinha até aqui à frente, e a gente andando de 4 precisava dessa musculatura, porque senão a cabeça cai. Então, conforme a musculatura foi descendo para a nuca, para aumentar o volume do crânio, a gente teve que ir levantando o tronco para equilibrar a cabeça. Aí a gente liberou a mão, não precisou mais usar a boca para pegar as coisas, a gente começou a pegar com a mão. E aí a boca ficou livre para a gente poder falar. Não é? Tudo está girando ao redor disso. Olha que interessante, não é? Então, a doutora Irvine explica isso na primeira parte do livro O Cérebro Triuno. É muito legal. Então, o que está acontecendo? É uma questão de evolução. Então, as informações que eu vivenciei e as experiências que eu tive, epigeneticamente ficaram registradas em mim e eu sou capaz de transmitir isso para os meus descendentes. Então, isso explica a observação de Lamarck. E não anula Darwin, só complementa. Né? E tudo isso está ligado à evolução do espírito, que é quem realmente faz o comando. Por isso que diz que a evolução se dá em 2 mundos. Né? No mundo das ideias, onde se aprende, e no mundo físico, onde se aplicam os aprendizados do mundo espiritual. Então, os padrões epigenéticos são sensíveis às modificações do ambiente, que podem causar mudanças fenotípicas e que essas mudanças serão transmitidas para os nossos descendentes. E a epigenética seria definida, então, como mudanças herdáveis na expressão do gene, que não altera a sequência de DNA, certo? É aquilo que eu falei. Ela muda a maneira como esses genes se expressam, e não os genes em si. Então, depois das primeiras divisões celulares, os apps que você tem no seu celular é esse, e você usa os que você quer. Configura do jeito que você quer.
Então, com os mesmos apps, eu posso ter uma tela na hora que eu abro, outra tela, ele pode me acordar em tal hora ou em tal hora. Eu faço o que eu quiser, né? É o mesmo celular, os mesmos apps e se manifestam completamente diferentes uns dos outros. Quem ainda tem alguma dúvida sobre essa questão, é só conhecer gêmeos idênticos, né? Eu conheço um, Gilson e Gelson. Né? Eu tenho que esperar eles começarem a falar para saber quem é o psicólogo, quem é o médico. Porque eles são muito parecidos fisicamente, mas eles são espíritos completamente diferentes, com expectativas diferentes, ações diferentes, afetividades diferentes. É o mesmo celular, os mesmos apps, com configurações completamente diferentes, porque são espíritos diferentes. Né? Muito bem. Então, a chave da epigenética está na expressão gênica. Quais são os apps que eu vou pôr para funcionar e qual a configuração que eu vou dar para cada um deles. Então, esse é o segredo da epigenética. Então, existem dois mecanismos principais envolvidos na expressão dos genes. O primeiro deles é a alteração da histona. A histona é um empacotador de DNA. Então, é assim, para o gene se manifestar, ele precisa estar livre. Os receptores do DNA têm que estar expostos para eles sofrerem a ação do RNA e para o citoplasma levar a informação da proteína. A histona é como se fosse um carretel. E o DNA é como se fosse a linha do carretel. Né? Esse exemplo não sou eu que deu, foi o André Luiz. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu vou enrolando a linha no carretel, a linha que eu vou colocando em cima vai cobrindo a linha que está embaixo. Então, você imaginando o DNA como sendo a linha e a histona como sendo esse empacotador da linha, o que ficou embaixo não vai conseguir se expressar. Então, a histona já é uma maneira de expressar ou não expressar determinados genes. E a segunda maneira é o padrão de metilação do DNA. A metilação é um processo bioquímico que tampa o gene. Então, aquele gene escondido não consegue se expressar. Então, eu vou escolher, através do empacotamento do meu DNA, quais são os genes que vão ficar expostos, e desses que ficaram expostos, eu vou escolher os que eu vou apagar, que eu vou tampar e os que eu não vou tampar. Então, voltando para o celular, o da histona são aqueles apps que eu não sei para que eles funcionam, eu acho eles bonitinhos, mas eu não sei para que funciona, eu boto numa página que eu nunca entro. Boto escondido lá, é a histona. E aqueles que estão nas páginas que eu mais entro, eu coloco numa posição mais para o centro, porque toda vez que eu vou pegar o celular, às vezes eu aperto algum que está perto da borda. Então eu coloco ele num lugar em que eu talvez não encontre. E existe aquele que eu posso bloquear. Eu vou lá, configurações, app, bloquear. Né? Porque eu já sei para que ele serve, não quero. Tá certo? Aí é a metilação. Tá certo? Então, são esses dois padrões. Além desses dois padrões de expressão, eu tenho um controle de expressividade gênica que vai se dar pelo RNA, que são RNAs não codificadores. Não é aquele que leva a receita da proteína para o citoplasma. Né? É um RNA controlador. E ele pode interferir na transcrição dos genes. Ou seja, eu posso fazer uma alteração na divisão celular de maneira que eu impeça aquele gene de se expressar. Então, esses mecanismos eles vão atuar modificando a acessibilidade da cromatina para a regulação da transcrição. Né? Essa palavra transcrição, eu não sei se todo mundo sabe, é mais ou menos o seguinte: o gene ele tem a receita e a cozinha está no citoplasma. Então, se eu quero fazer bolo de fubá, eu tenho que ir lá no núcleo e falar assim, bolo de fubá. Aí vem o gene do bolo de fubá. Aí ele pega o RNA mensageiro e passa a receita do bolo de fubá. O RNA mensageiro sai do núcleo, vai no citoplasma, pega o ribossomo e fala bolo de fubá. Pega a farinha, pega o ovo, aí o ribossomo vai lá e faz o bolo de fubá. Entendeu? Então, o que o núcleo faz não é decidir o que você vai comer. Ele vai só te mostrar a receita.
Quando você tira o núcleo da célula, a única coisa que acontece é que você vai comer sempre a mesma coisa, ela não consegue mudar mais a receita. A receita que está no citoplasma você vai ficar repetindo até cansar. Deu para entender? Por isso você tira o núcleo de uma célula, e quando a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu que o núcleo era o cérebro da célula. Mentira. Você tira o núcleo da célula, ela fica meses funcionando na boa, até ela enjoar de comer bolo de fubá. Né? E isso funciona sempre assim. Então, o que está dentro do núcleo são as receitas, são os softwares, são as informações. Mas tudo acontece no citoplasma da célula. O André já falava isso há 70 anos atrás, a gente só descobriu agora. Então, essa mudança ou essas escolhas, a maneira de enrolar o DNA no carretel, a maneira de eu tampar através da metilação esses genes, pode ser transmitido geneticamente. Entende? Então, o que eu aprendi durante a minha vida, as características que eu desenvolvi em contato com o meio ambiente, eu faço uma programação epigenética, e essa programação epigenética eu posso transmitir para os meus filhos. E eles podem pegar aquilo e usar do jeito que eu transmiti, ou eles também modificarem. Então, isso explica mudanças rápidas de uma geração para outra, e que explicam a adaptação genética dos animais rápidas, quando há rápidas modificações no meio ambiente. Tá? Isso é a capacidade de adaptação. Quanto maior a nossa capacidade de adaptação, maior o nosso vigor, maior a nossa chance de sobrevivência com sucesso. Certo? Por que a gente vê barata em todo canto nesse planeta? E por que está em extinção o urso panda? Que é tão bonitinho. Porque o panda só come bambu. E se ele não comer bambu, o que ele come? Nada. Eu falava isso para os meus filhos. Quanto mais você gostar de todas as comidas, mais feliz você vai ser, porque você se adapta a qualquer meio. Se você só comer um tipo de comida, você vai passar fome muitas vezes na sua vida. Por que a barata está feliz? Porque ela come qualquer negócio. O que vier está bem, né? Então é aquela história, não é o que a vida te dá, não é, Andrés, que vai fazer você feliz, é o que você faz com o que a vida te dá, não é? Então, se a vida te dá restos, você come restos e fala, que bom, tá uma delícia, não é? Agora, se você for muito fresco, você não vai ser uma barata, você vai morrer antes disso. E não deixa descendentes, aí entra o Darwin, não é? E aí isso gera uma plasticidade genética. Então, nós somos seres muito dinâmicos, e a gente achava que isso era estático, e não é. Tá? E aí age na reprogramação gênica. São os imprinteds. A primeira vez que eu tive aqui na Europa, a segunda vez, foi em 2004, eu tive no Congresso Mundial de Espiritismo, lá na França. Foi um momento muito especial para mim, e me pediram para falar sobre genética. E um dos trabalhos que eu levei naquela época, e até hoje eu acho que são muito importantes, é o trabalho dos imprints genéticos. Então, existe uma capacidade de você estudar quais são os genes que estão metilados e quais não estão. E isso é chamado de etiquetas gênicas ou imprinted. Então, você percebe dentro das células que estão formando um animal, ou um ser humano, ou qualquer tipo de forma de vida, que alguns genes estão expressos e outros não estão expressos. E isso foi chamado pelo Dr. Kevin Egan de imprinted. E você percebe que, por exemplo, voltando ao exemplo do clone, que são os gêmeos univitelinos, que eles, apesar de terem a mesma sequência gênica, os imprinted estão em lugares diferentes. Eles usam os seus apps de maneira diferente, porque são inteligências diferentes. Né? Então, as histonas seriam o carretel, o DNA seria a linha, e um gene precisa estar exposto para ter a sua ação. E aqui está o Dr. Kevin Egan, que fala dos imprinteds. Né? Uma coisa interessante, eles estavam fazendo clonagem naquela época. Né? Então, como é que eles faziam a clonagem? Eles pegavam o núcleo de uma célula de um animal e colocavam no citoplasma de uma outra célula, que era uma célula germinativa. E o que acontecia? Essa célula começava a se multiplicar. Em 25% dos casos,
1/4 das vezes, aquelas células se multiplicavam para formar um outro indivíduo. E nos outros 75%, elas se multiplicavam em células iguais e davam um conjunto, uma massa de células sem forma, que não significavam nada. E eles chamavam isso o Dr. Kevinga queria entender essa instabilidade gênica. Ou seja, o que aconteceu quando eu tirei o núcleo da célula do animal e coloquei em uma célula isolada no laboratório? Que uma célula se transformou em um outro animal e a outra célula se transformou numa massa disforme. E aí que eles entenderam que os imprinteds, ou as etiquetas gênicas, que era a programação genética daquele animal, quando eu tirava o núcleo daquele animal e colocava no laboratório, as etiquetas desapareciam. Todas. Ficava tudo branco. Ou seja, perdia a programação epigenética. Quando as células se multiplicavam de maneira disforme e eu não conseguia ter o clone, essas etiquetas não apareciam mais. Então, aquelas células não conseguiam se dividir, se diferenciar em nada. Mas, quando eu conseguia o clone, nos 25%, as etiquetas reapareciam, nunca no mesmo lugar. Ou seja, eu acho que o Dr. Kevinga, por isso que eu peguei uma foto dele, foi o primeiro cientista, apesar dele não saber disso, a provar em laboratório uma reencarnação. Porque quem que fez a programação? A reprogramação epigenética? O espírito que estava encarnando. Então, apesar de ser um clone, é outro espírito. Quando ele recebe o celular, ele vai programar o celular dele do jeito que ele quer. O celular, né? O telemóvel. Né? Porque a palavra celular, a gente falando de célula, pode confundir também. É mais adequado o telemóvel. Certo? Deu para entender como é que funciona? Tá? Pelo menos assim? Superficialmente? Então é isso. Então a epigenética é muito importante, está sendo muito importante. Eu antes de vir para cá, de pegar o avião, eu perguntei para os meus filhos, né? Um está na faculdade veterinária, os outros 2 estão fazendo 2º grau para prestar vestibular. E eu perguntei para eles se eles conheciam epigenética. Nenhum dos 3 conheciam. Eles não estão aprendendo, não faz parte do conteúdo ainda, né? Até porque ainda é uma coisa que está acontecendo. Tá bom? Então, eu trouxe algumas frases de cientistas e de biólogos que estão na crista da onda estudando isso. E olhem só que interessante. Existem evidências científicas mostrando que hábitos de vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento dos seus genes. Gente, isso é revolucionário. Para quem acreditava na ditadura dos genes, vem mais. As células respondem a nutrientes e hormônios, né? Mas também a sinais físicos como calor, frio, comportamentos como estresse e carinho. Não é? Então faça carinho nas pessoas que você ama e você vai estar ativando os genes benéficos dessas pessoas. Existe um livro que eu recomendo, muito interessante, chama O Código Divino da Vida. Código Divino da Vida, Dr. Kazuo Murakami. Né? Dr. Kazuo Murakami quase ganhou o prêmio Nobel de Genética quando ele identificou os genes que produzem a renina. Né? Ele achou a receita da renina dentro dos genes do núcleo. E ele fala sobre ligar ou desligar genes bons ou genes ruins. A epigenética, como que eu modifico o funcionamento dos meus genes através das minhas emoções. A herança epigenética traz implicações profundas para o estudo da evolução e reforça os argumentos do naturalista do século XVII, Jean-Baptiste Lamarck, que acreditava que a evolução era dirigida em parte pela herança de características adquiridas durante a vida. Então, tudo que o pessoal falou mal do Lamarck, tudo que detonaram o coitado do Lamarck, agora está tendo que voltar atrás. E já tem gente falando do neo-lamarquismo. Né? Na verdade, de neo não tem nada. É o lamarquismo mesmo, só que o próprio Lamarck falou, ó, eu estou vendo isso. Ele não disse, isso acontece por causa daquilo. Se eu estou vendo isso. E agora cabe a nós explicarmos através do conhecimento que vai se acumulando.
Muito bem, agora vamos para o nosso André Luiz. O que é que o André Luiz disse sobre a epigenética? Evolução em Dois Mundos, página 42. E como acontece nos modos... Gente, só pequena lembrança, tem 70 anos esse texto, tá? Ninguém nem sonhava em falar de epigenética. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhe expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade das células que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particularidades, as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável. Olha, destrutível quando você morre e renovável quando você renasce, né? Por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o seu genoma é um texto. E que o texto é composto por linhas, por palavras. E que cada letra é um gene. Né? Então ele está dizendo que você, mudando a ordem das palavras ou a ordem das letras, consegue mudar o sentido do texto. Ele está falando de epigenética. Não é? Vocês acham que eu estou viajando? Calma lá. Eis porque, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres, em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem. Aqui ele está falando textualmente que quem escreve o texto é a mente. E a mente é o espírito. É a fração expressa do espírito. Né? As disposições e os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, estou sem o óculos, genes, os quais se mesclam, os elementos chamados bióforos. Gente, eu passei um bom apuro com esses bióforos. Eu conversei várias vezes com a doutora Marlene sobre esse assunto e eu descobri o que eles significam. Vou contar para vocês. Aguardem um minutinho. E tomando os bióforos nesses pontos como sendo os grânulos de tinta que os cobrem. Ou seja, o DNA, o genoma é o texto. Os genes organizados formam as palavras. Cada gene é uma letra. E a tinta usada para escrever a letra é um bióforo. Tá certo? Então, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução para encontrar, nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente, aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Na hora que você vai encarnar, você vai fazer com que este texto traduza quem você é neste instante. Então, você atua sobre os genes. Aí alguém vai perguntar, poxa, então a gente tem que ser geneticista para encarnar. Bom, você digere o seu almoço todo dia e nem todos somos bioquímicos. Não é? O seu sistema nervoso central funciona, você tem emoções, você dorme, acorda e nem todos somos neurofisiologistas. Entender como funciona não significa capacidade de executá-lo. Significa capacidade de entender como ele é executado. O Weismann, que foi o mesmo que combateu Lamarck, né, e que errou profundamente quando combateu Lamarck, foi quem cunhou o termo bióforo. Ele que inventou o termo. E o que ele queria dizer com bióforo, que etimologicamente significa portador da vida? Texto do Weismann. São os menores conjuntos de moléculas capazes de assimilar novas moléculas, crescer e se replicar. Ou seja, o bióforo são as moléculas capazes de reter fluido vital. São as moléculas capazes de formar um organismo biológico. São as moléculas capazes de se organizar a ponto de
permitirem a manifestação de uma inteligência. Deu para entender? Quando você desencarna, você começa desencarnando pelos chakras, né, pelos centros de força, mas André Luiz afirma que você vai desencarnar molécula a molécula, não é assim? Quais são essas moléculas? São os bióforos. Você vai soltando bióforo por bióforo. E o que é um bióforo? Uma molécula composta por carbono capaz de reter temporariamente fluido vital. Portanto, capaz de expressar formas de vida. Tá? É por isso que o André Luiz usou a palavra bióforo, porque ninguém tinha usado essa palavra desse jeito, a não ser o Weismann. E ele queria dizer exatamente o que o Weismann estava dizendo. É a ligação da molécula com a vida. Então, são estruturas moleculares capazes de se ligar ao fluido vital. Pensei que você ia mostrar o de 5, eu já estava taquicárdico. O 10 está beleza. Toda a matéria viva é constituída por bióforos, mas há diferentes tipos entre eles. Então, não é o mesmo bióforo para todo mundo. Cada tipo de vida, cada forma vai ter um tipo específico de molécula que vai adquirir uma capacidade específica de retenção de fluido vital. Tá certo? O André Luiz fala também que o diamante é a última forma do carbono antes da matéria orgânica. Não é? Então, o átomo do carbono, de alguma maneira, tem uma propriedade de retenção de fluido vital. E para que ele manifeste vida, ele precisa ter essa capacidade. Só que ele não é uma ligação estável, é uma ligação instável. Por isso eu preciso renovar essa ligação com o carbono. É por isso que a gente precisa trocar a matéria do nosso corpo o tempo inteiro. É por isso que a nossa pele descama, a mucosa do nosso intestino muda, o nosso sangue troca a cada 120 dias e por aí vai. Porque a gente vai fazendo turnover, modificação. A multiplicação da célula garante mais fluido vital preso. Quando eu perco a capacidade de renovar, eu envelheço e desencarno. Né? Esse é o princípio da telomerase. A telomerase é uma enzima que quebra o telômero. Cada vez que ela quebra o telômero, divide a célula. Quando gastar o telômero, não dá mais para dividir, você vai ficar velho e vai desencarnar. Tá certo? Graças a Deus. A pessoa ficar aqui sempre, para sempre, pela eternidade, né? Não é legal. Eu não acho, pelo menos. Muito bem. Então, se a gente falou do carretel, da linha, né? O André, ele fala, o genoma é o texto, o DNA é a frase, o gene é a letra, o bióforo é a tinta. Com que você escreve o que você é. É a maneira de você se manifestar, biologicamente, tá? Usando essas estruturas. Então, o cara não é fácil. Missionários da Luz, na página 190, ele fala, o pensamento, aí agora a gente vai para aquela parte em que o biólogo fala que as emoções podem mudar a epigenética. E ele fala, o pensamento envenenado de Adelino, vocês lembram do Adelino, o pai do Segismundo, que ele não queria deixar o Segismundo reencarnar? Ele fala, o pensamento do Adelino envenenado destruía as substâncias da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Epigenética, não é? Pelas exposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. É ele mudando a genética. Modificado em sua ação íntima, lembra quando o filhinho dele, a espiritualidade atua sobre o filho e o filho fala alguma coisa que faz com que ele repense, né? Essa prevenção que ele tinha com o Segismundo, aí ele passou a admitir as forças magnéticas protetoras dos elementos de hereditariedade, e aí sim ele conseguiu produzir o espermatozoide para fazer a fecundação do Sigismundo. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, missionários da luz, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes e nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo. Ou seja, o Alexandre estava olhando os apps do telemóvel do Segismundo.
e vendo o que a gente pode mexer aqui para ajudar o Sigismundo a reencarnar. Com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, dá para você fazer antes, e aí isso é feito pelos geneticistas espirituais, você fazer uma programação para que aquele espermatozoide que traz aquela informação genética que vai ser a mais importante, seja aquele que chegue naquele óvulo que vai ser o conteúdo mais importante para que juntos eles deem um ponto de partida mais favorável para você. Porque você precisa nesse instante. E aí, de posse desse material genético, quando você encarna, você vai atuar sobre ele, transformando ele, mutando esses genes, não aleatoriamente, mas de acordo com as suas possibilidades evolutivas, colocando a sua geometria, não é? A sua geometria genética sobre aquela matéria inicial que te foi dada. Então, não é ilimitado o seu poder. Você vai agir sobre aquilo que foi te dado, sobre aquela matéria básica que você herdou do seu pai e da sua mãe. Enquanto se estendiam sobre meus olhos aqueles microscópicos sinais, facilitando o amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei. Isso que eu acho engraçado, né? Ele chega perto e fica esperando. Aí o Alexandre já fala, o pentelho vai perguntar. Aí já olha para ele e dá uma risadinha para ele poder perguntar. Não dá para mentir nem para dissimular, né? No plano espiritual. O que você quer já está na sua cara. Então, tem que aceitar. E aí ele fala assim, temos nesses mapas a geografia dos genes, da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? Essa pergunta do André Luiz. Ou seja, o que ele está perguntando? Tem ditadura dos genes? Existe o determinismo genético? Tudo que está aí é o que eu vou ter que aceitar como espírito quando encarnar? Né? Aí, o que ele responde? Não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais que lhe entretêm a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhantes imperativos das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Ou seja, eu tenho a base, mas eu faço o que eu quero. Então, se você fala, a culpa de eu ser baixinho é do meu pai e da minha mãe, mentira, a culpa é sua. Ah, bem que meu pai e minha mãe têm olho azul, por que eu nasci com olho castanho? Porque você escolheu. Ou porque era o que dava para agora, é o que se tinha para hoje, não é? Porque se você tivesse tudo que você acha que você devia ter, muito provavelmente você ia se enrolar. Então você recebe na medida aquilo que é necessário para que você consiga atingir os seus objetivos principais e imediatos. Por isso mesmo, continua o Alexandre, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Vejam bem, tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral em que foi chamado a viver. Então, as tendências te são dadas tanto pela genética quanto pela cultura e o ambiente onde você foi inserido nessa tua encarnação. Aprimorando-se, as segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Tudo é bonitinho, preparado para você. Você recebe na sua casa, lá no plano espiritual, o pacotinho, reencarnação, Décio e Andoli. Veja bem, você vai nascer em São Paulo, não vai dar para passar de 1,66 m, certo? Vai ter que lutar com aquela sua barriguinha a vida inteira, né? É isso aí, é o que temos para você. Em compensação, vamos te dar uma mãe e um pai top de linha. Você vai ter toda a oportunidade de estudar. Você aproveite a oportunidade.
não é? Lá pelas tantas nós vamos te apresentar um espírito também que vai fazer uma diferença enorme para a tua vida, a doutora Marlene. Presta atenção no que ela vai te falar, gruda nela. E você vem com tudo pronto. Se você vai fazer ou não, é com você. Então não adianta reclamar, gente. Não tem terceirização de responsabilidade. Está tudo com a gente mesmo. E essa é a melhor e a pior notícia do Espiritismo. A culpa é sua. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Então, em razão disso, entendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne os cultores da ciência materialista. Os próprios cientistas do Projeto Genoma já estão escrevendo livros falando que a genética não é determinista. Isso caiu por terra de um jeito assim absurdo. Não foi uma queda, foi um tombo. E ainda tem gente que acredita que o núcleo da célula é que determina a vida, tem gente que ainda acredita que o DNA determina o indivíduo, tem gente que acredita que a genética está acima da mente, né? Mas é uma questão de tempo. Tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, não é? Então é a forma de você ver a realidade. Lembra que eu falei? Cada um vê o que quer, o que pode ver, o que deseja ver, e não a realidade em si. Ação e reação. A alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida, e por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Epigenética. Então, vocês estão vendo, são vários livros em que o André Luiz cita a nossa capacidade de interferir na nossa genética. Então, eu queria terminar com esse texto, essa poesia, que o Chico psicografou no Parnaso de Além Túmulo, de Augusto dos Anjos. É impressionante, quando nós terminamos o livro O Cérebro Triuno, a doutora Irvênia trouxe essa poesia e eu não acreditava. Parecia que tinha sido encomendada para o Chico para colocar no nosso livro. E eu achei linda e acho que ela cabe no que a gente falou sobre genética. Eu queria ler com vocês. Ele diz assim: tu não és força nêurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila, nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Depois dessa, nada mais a declarar. Muito obrigado.